Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Roberto. Estaremos falando sobre controladores lógicos programáveis nesse vídeo. Então vai ser um vídeo introdutório sobre o assunto. Muito bem. Os controladores lógicos programáveis, CLPs ou PLC, dependendo da literatura que você estiver acompanhando, são equipamentos industriais que fazem o funcionamento de máquinas e sistemas automatizados. Ok? Então, muitas máquinas, muitos equipamentos que você vê aí na indústria, funcionamento automático, com sensores, com vários elementos, provavelmente ele deve ter um CLP fazendo o controle de todo esse processo. Segundo a norma IEC 6131/2003, o controlador lógico programável é um sistema eletrônico digital desenvolvido para ambiente industrial e que usa uma memória programável para o armazenamento interno de instruções do usuário, para a implementação de funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem aritmética, no intuito de controlar através de entradas, saídas, vários tipos de máquinas e processos. Então, esta é a definição da norma IEC. Então, observem que ela define como equipamento eletrônico digital, ou seja, um equipamento digital, onde ele foi desenvolvido para o ambiente industrial. Então, já é um equipamento que já foi desenvolvido sua arquitetura para trabalhar em ambientes hostis, com ruídos, ambientes com calor, Ele vai estar provavelmente dentro de um painel, e esse painel pode estar, nessa região desse equipamento pode ter todos esses tipos de situações, Então ele já é um equipamento preparado para estar nesse ambiente, Além disso, usa uma memória programável, então tem um detalhe do programa, de você programar ele para desenvolver uma tarefa, ok? Para o armazenamento interno de instruções do usuário, para a implementação de funções específicas, tais como lógica, que a gente já abordou em outros temas, A lógica, a álgebra booleana, também nós podemos adotar aí funções AND, OR, NOT, XOR, XNOR, enfim, dá para abordar de várias formas aí também. Sequenciamento, muito comum a gente desenvolver um programa fazendo um sequenciamento das tarefas a serem executadas. Temporização, contagem aritmética, ou seja, elementos que de repente você já viu fisicamente, como um relé de tempo, que você programa lá um tempo, ou algum outro elemento, agora você tem internamente dentro do controlador para você desenvolver uma lógica de programação. No intuito de controlar através de entradas e saídas vários tipos de máquinas e processos. Então, essa é a norma IEC, uma definição bem interessante aí sobre os CLPs. Bom, a estrutura do CLP. Então, o CLP basicamente, na maioria das situações, vai ter uma fonte de alimentação, necessariamente vai ter uma unidade de processamento, uma CPU, CP, módulos, diversos módulos, se for um CLP modular, um módulo de entrada digital, um sinal discreto, de saída digital, entrada e saída analógica, módulos de rede, módulos especiais, vai depender muito da característica do CLP. Temos aqui um exemplo de um CLP modular, um S7300, onde ele é composto de vários módulos que vão se encaixando num trilho DIN, e você vai tendo a característica dependendo do seu processo. Então, observem, temos aqui a fonte de alimentação, temos a nossa CPU, nesse caso aqui é um CLP S7300, a CPU 314C 2PN/DP. Temos aqui os cartões, os cartões de entradas e saídas digitais e também analógicas, E pode ter outros tipos de cartões também. Você pode expandir com mais entradas, com mais saídas digitais e analógicas, como também você pode ter um cartão de uma rede específica, de uma rede ASI, por exemplo. No caso aqui você pode ter também módulos especiais, para uma determinada tarefa específica, você tem que ter um módulo alocado aí para poder fazer o correto funcionamento. Isso é característica do Siemens, ok? Temos outros fabricantes aí que também desenvolvem CLPs modulares. Então, uma das vantagens é que você pode trabalhar em grandes processos, Então, processos que têm uma demanda alta de I/Os, de entradas e saídas digitais, até mesmo analógicas,
você pode expandir ele, né? Então você pode criar aí uma configuração do seu CLP conforme o seu processo. Também temos os CLPs no formato monobloco, né? Que já é um CLP mais compacto, onde, como vocês podem observar, ele já é constituído de entradas e saídas pré-determinadas, tanto digitais como analógicas, e você tem uma configuração restrita, né? Então você, na hora que for desenvolver um projeto, você vai analisar se o número de I/Os do seu projeto vai ser o suficiente para trabalhar num CLP monobloco. Uma das vantagens dele é que tem um baixo custo, você tem uma gama maior de fabricantes que trabalham nessa linha, ok? E também você consegue com ele otimizar espaço e, dependendo do seu processo, aí já um equipamento, um pequeno maquinário, um pequeno processo, já um CLP desse já é o suficiente para controlar, ok? Vamos falar um pouco das entradas digitais dos CLPs. Então, nos pontos de entradas digitais, conectamos botões, chaves, sensores elétricos e eletrônicos de uma máquina ou um processo a ser controlado. Então, tudo que é sinal de entrada, pessoal, tudo que é botão, chave, sensor, tudo que vai mandar um sinal para o controle do seu processo, ele vai estar nas entradas, né? Se esse sinal for discreto, nas entradas digitais. Encontramos controladoras aí com entradas digitais de tensão alternada e contínua, sendo mais comuns os valores de 127 a 200 volts em alternada e 24 em contínua. Ok? Bom, na maioria dos casos, pessoal, hoje em dia a gente trabalha muito com 24 volts, né? Tendo a fonte também acoplada ao CLP, trabalhamos com sinal 24 volts, mas há CLP sim que você pode trabalhar com alternado, 120, 220, né? Então você vai trabalhar com as fases aí na entrada, então tem que tomar cuidado aí para não ter nenhum problema nesse sentido, observar bem como que é a característica física do seu equipamento. E aqui nós temos um pequeno gráfico, né, pessoal, mostrando aqui um nível lógico 0 e um nível lógico 1. Então o CLP ele entende quando você manda um sinal para a entrada dele, sinal de 0 volts, 24 volts, ele não vai entender assim o valor de tensão que está chegando, assim, 24 volts. Ele vai enxergar isso de uma forma bem simples. Se não está chegando nenhum sinal do seu botão, do seu sensor, ele entende como nível lógico 0. Né? Se chegar um sinal, se apertou um botão, o sensor detectou uma peça e mandou um sinal positivo para a entrada que você determinou do seu CLP, ele vai entender que chegou no nível lógico 1, ok? Então esse é o famoso bit, né? A menor unidade possível. As entradas do CLP, elas entendem os valores como bits. Ela entende como 0, se você não está mandando nenhum sinal, né? O GND, o 0 volts da sua fonte está chegando lá. E a hora que você fecha, por exemplo, um botão, né, que a gente falou, apertou o botão, fechou o circuito, vai mandar tensão para essa entrada. E ele vai entender isso como um estado que saiu do 0 e foi para o 1. Então ele vai entender como níveis lógicos. Isso é muito importante para a gente conseguir entender bem o funcionamento do CLP e depois para analisar uma estrutura de uma linha de programação. Ok? As entradas, elas podem ser ligadas de duas formas distintas, tá? Vai depender muito da condição do seu CLP. Uma muito comum é a PNP, talvez a maioria aí trabalhe neste formato, ok? Onde você vai fazer a alimentação do seu CLP através da fonte, 24 volts, o positivo e o negativo da fonte, nos locais pré-determinados, ok? E quando você for ligar o seu botão, ligar o seu sensor, o sinal positivo vai chegar na entrada, quando há o fechamento, né, desse sinal através do botão ou do sensor, nesse exemplo aqui. Então notem que o S0 é um botão normalmente fechado, então já está chegando nível lógico 1, ou seja, já está chegando tensão para essa entrada I00 do CLP. Já o S1 é um contato normalmente aberto, como vocês podem ver, então não está chegando a tensão, né? Ela vai chegar quando? Quando for pressionado esse botão S1. Aí sim, o bit que estava em 0 vai para 1. Mesma coisa no sensor, com o sensor normalmente aberto, né? Onde o seu sinal está
chegando em zero, né? Quando ele detectar a presença, esse for um sensor de presença, um sensor indutivo, capacitivo, quando ele comutar o seu estado e fechar, ele vai mandar aí a tensão para a entrada aí 0,2 e, consequentemente, o bit vai para 1. Lembrando também que em algumas literaturas ou alguns CLPs você pode encontrar essa condição PNP escrita como sync, sync input. Siemens usa muito dessa forma, tá? Entradas digitais NPN ou source input, ou seja, dependendo do CLP que você for usar, ela vai estar escrita dessa forma, source, né? Siemens, que a gente comentou. E a NPN, pessoal, ela já faz o contrário da PNP. Você vai alimentar aqui da sua fonte novamente o seu cartão de entrada, né? A sua entrada do CLP com positivo e negativo, mas agora os seus elementos, seu botão normalmente fechado, normalmente aberto, seu sensor do nosso exemplo, eles já vão estar todos com o quê? Com negativo, com comum aqui, né? Ou seja, a hora que você mandar o sinal, ele vai entender da mesma forma bit 1 e bit 0, ou seja, mas só vai mudar que o elemento que está mandando o sinal agora não é mais o positivo da fonte, sim o negativo, tá? Então esse botão normalmente fechado, S0, ele está fechado, mas como a nossa ligação é NPN, a gente está mandando negativo. E aí, quando chega o negativo aqui, ele entende como 1. Quando o contato está aberto, ele entende como 0. Mesma coisa com o sensor, tá? Então só vai mudar aí o sinal que vem da fonte, tá? Então tem alguns CLPs que podem ser montados dessa forma, os sinais de entrada, então você tem que prestar atenção mais que você for trabalhar com o sensor. Se o sensor for, na hora que você for adquirir o sensor, você tem que observar como que é esse tipo de ligação, por exemplo. Se ela for PNP, então você vai tentar buscar o que? Um sensor PNP. Agora, se sua ligação for NPN, você vai ter que buscar um sensor NPN para o correto funcionamento aí, dos seus sinais de entrada. Ok? Aqui, pessoal, temos um exemplo do botão, né? Temos a botoeira e o botão sem acionamento, em repouso. Então, observem, né, que é o positivo aqui, o 24 volts, está chegando aqui na entrada 13. O I02 aqui, o 0 volts, né, que está já no barramento. Ok? A hora que, aqui embaixo aqui temos o botão acionado manualmente, a hora que eu pressionei esse botão, ele fechou o contato aqui, ó, internamente. E permitiu que a tensão chegasse na entrada I02 do nosso CLP. Ou seja, dessa forma que ela está aqui, o bit ele entende como 0, ou seja, não está chegando tensão. Quando é fechado, quando é pressionado o nosso botão e fecha o nosso contato, ele vai energizar a nossa entrada e, consequentemente, a gente vai para o bit 1. Bom, já as saídas, nós também temos aí condições distintas, tá? Então, nas saídas digitais de tensão contínua, podemos conectar sinaleiros, bobinas de contatores, solenoides de válvulas, atuadores eletropneumáticos e eletrohidráulicos, entre outros dispositivos da máquina ou processo a ser controlado, ok? Então, geralmente a gente usa o mesmo sinal da fonte, né, para acionar um sinaleiro, uma bobina da nossa contatora para ela acionar indiretamente o nosso CLP, então você vai acionar pela contatora, você não vai acionar o seu motor, desculpa, pela saída direta do CLP, não. A saída direta do CLP vai mandar um sinal que vai acionar a sua contatora, por exemplo, se ela for 24 volts. Consequentemente, ela vai fechar e vai permitir a passagem das fases para o funcionamento do seu motor, né? Podemos conectar válvulas solenoides, né, para acionamentos eletropneumáticos, eletrohidráulica, enfim, coisas distintas, tá? É importante observar só a corrente desses elementos, tá? Qualquer coisa você no manual do CLP você observa qual é o limite de corrente para cada saída digital, para entrada também, tá? E na saída principalmente que de repente você vai estar alimentando alguma carga, né? Então para isso você observa no manual do CLP quanto que ele suporta de corrente para cada saída ou num total de saídas acionadas, tá? Os pontos de saídas digitais podem ser PNP, NPN, né? No mesmo formato das entradas, também nós temos da saída, né? PNP e NPN, e também relé de contato seco.
Relé de contato seco aí te permite, é um contato normalmente aberto nas suas saídas do CLP, que permite que você faça o fechamento da forma que você quiser, né? Ou NPN ou PNP. Você pode levar o positivo para sair com positivo ou levar o negativo para sair com negativo na hora que fechar esse contato. Lembrando que é um contato normalmente aberto. Temos um exemplo aqui da saída PNP, ok? Então observem a ligação. Quando é processado o programa, né? Ele vai ler a entrada, vai processar o seu programa e vai acionar o nível lógico do seu estado da saída, né? Então, por exemplo, Q00, Q01 e Q02, se eles estiverem na saída no bit 1, ou seja, ela vai ser energizada. Ela vai ser energizada e vai sair o sinal positivo, né? Seus elementos aqui já estando com GND, você vai ter o acionamento do sinaleiro, da contatora ou da solenoide nesse nosso exemplo, ok? Se fosse NPN seria o contrário, sairia o negativo, você precisaria do positivo aqui nos elementos, tá? E se fosse o relé de contato seco, aí sim você teria uma ligação, né, de contatos normalmente abertos, onde você optar aí pela melhor forma de trabalhar. Relacionados agora às entradas analógicas, tá? Então observem que diferente do sinal digital, que a gente tinha dois estados, 0 e 1, onde você tem nível de tensão baixo e nível de tensão alto, agora aqui no sinal analógico a gente tem uma variação desse tipo de tensão. Observem aqui no nosso gráfico, né? A gente tem aqui, ó, no nosso gráfico aqui uma variação, né, da nossa forma de onda aqui, ó, tá variando aqui dependendo do nível de tensão que está sendo regulado aí por essa entrada ou por essa saída que a gente for trabalhar. Então, ó, sinais como esses são gerados por sensores de temperatura, de pressão, de vazão e tantos outros que medem grandezas analógicas, né? Então, existem dois tipos de entradas analógicas em um controlador programável, as entradas de tensão ou as entradas de corrente. Tá? Os padrões mais comuns são de 0 a 10 volts, de menos 10 a mais 10 volts, na contínua, tá? E também a corrente de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Geralmente são sinais de instrumentação, ok? Aqui temos aqui um sensor de pressão, né? Um transdutor de pressão, onde ele está fazendo uma conexão direta com a entrada analógica do CLP. Né? Ele está mandando o sinal dessa pressão do sistema para a entrada EA0 aqui, como nós podemos ver no exemplo. Né? Então ele está mandando um sinal de tensão. Então tem que ser observado no barramento como que é feita essa ligação. Né? Então olha no manual, vê qual é o fio que você precisa chegar aqui relacionado à tensão, ou se fosse a corrente, qual é a entrada determinada. Cada CLP tem uma condição específica para isso. Já as saídas analógicas, ó, nas saídas analógicas podemos instalar dispositivos que funcionam com a variação de tensão ou corrente, dependendo da necessidade da aplicação. Então também são equipamentos que necessitam dessa variação de tensão ou corrente para você ter um seu controle. Como, por exemplo, você pode usar um inversor de frequência para controlar a velocidade de um motor. Então você vai ter uma variação, por exemplo, de 0 a 10, onde o 0 ele pode estar em 0 de RPM, em 10 ele pode estar, por exemplo, a 1800 RPM, vai depender do seu motor, ok? Você também pode ter válvulas de controle proporcional, onde dependendo do sinal de tensão ou corrente, ela vai dar uma determinada abertura para liberar ou a hidráulica ou pneumática ou ar comprimido para o seu processo, ok? Então você tem uma gama de instrumentos aí que você pode trabalhar que eles usam as saídas analógicas aí para o seu funcionamento, tá? Vai depender muito das aplicações. Como podemos ver aqui, pessoal, aqui nós temos uma malha aqui, uma demonstração, né, dos elementos de entrada, ó, sensor de temperatura, sensor indutivo, chave fim de curso, botoeira, né? Tudo isso entrando nas entradas do CLP. Podem ser tanto digitais quanto analógicas. Vai depender do sinal dos elementos. E as saídas aqui, ó, funcionando uma contatora, uma lâmpada de sinalização, uma solenoide de uma válvula, até mesmo o controle do motor através do inversor de frequência. Então,
Esse tipo de elementos são muito comuns nos processos aí industriais, né? E na grande maioria deles o CLP é responsável aí pelo controle, né? Por quê? Porque com o CLP você tem uma flexibilidade maior, você consegue, dependendo do seu processo, se ele tem uma mudança, você consegue mudar isso às vezes com uma programação ou adicionando mais alguns elementos, né? O CLP veio para facilitar isso, né? A própria indústria automotiva, ela trabalhava muito no sistema com painéis, com inúmeros elementos, né? E dificultava quando mudava, de repente, um projeto de um carro, mudava alguma característica, precisava mudar também o seu processo. Isso dificultava no formato que estava. Com a evolução dos sistemas, com a evolução dos computadores, das memórias, os CLPs também foram, além de criados, foram evoluindo, né? Trabalhando também em rede, de várias formas aí. E com isso facilitou o quê? A flexibilização dos processos. Então hoje nós temos CLPs desde grandes processos, né, de montagem, de diversos equipamentos, como também temos em pequenos processos, em pequenas máquinas, máquinas da área do plástico, extrusoras, máquinas CNCs também com CLPs para controlar os seus periféricos, enfim, temos uma dinâmica muito grande com a utilização dos CLPs, tá? Aqui, pessoal, tem alguns exemplos. Aqui é um sistema da Minipa, o Mecatrosystem, a empresa Minipa, ela também desenvolve kits didáticos, eu trabalhei lá um tempo. Aqui é um sistema que a gente programou, tá? Utilizando o robô. Então é um sistema mecatrônico, onde você tem controle aqui, ó, das peças que entram na esteira, controle da esteira, controle dos atuadores, sensores, né? Então tudo isso você pode controlar com o CLP, inclusive mandar sinais para o robô, como também o robô mandar sinais para o CLP e você controlar todo um processo aí de montagem, todo um processo aí automatizado sem a interferência humana, tá? Então o robôzinho aí faz uma montagem, ó, ele vai colocando as pecinhas aí dentro do suporte, uma peça de cada cor, depois põe uma tampinha e estoca. Então é feita a montagem, ó, depois ele vai estocando cada uma no seu determinado local. Tudo bem? Então nesse caso aí a gente só está usando sinais digitais, ou seja, sinais discretos, né? O sensor emite um sinal na entrada do CLP, né? Os atuadores, as válvulas solenoides deles são controlados pelas saídas digitais do CLP e tudo isso é feito através de um programa, ok? O robô também recebe esse tipo de sinal, envia esse tipo de sinal e assim você consegue desenvolver um processo aí com toda essa interação, ok? Vou ver mais uma montagem. Muito bem. Aqui, pessoal, nós também temos um outro processo que foi na FATEC quando eu estava trabalhando lá. Os alunos também desenvolveram um processo de programação de robô, mas um processo também onde nós temos um CLP, tá? Aqui é um outro ambiente onde um CLP pode estar trabalhando, né? Controlando, no caso aqui ele controlava a esteira, mas a gente não está utilizando nesse exato vídeo, tá? Mas aqui você observa que a gente tem um robô, uma esteira e também uma máquina CNC, ok? Então esses sinais, a gente trabalhava com o CLP da Rockwell para controlar essa esteira, controlar todo esse processo, né? Então o robô também mandava sinais, a controladora mandava sinais para o robô, então trocava esses sinais digitais, além também da máquina CNC, que também mandava os sinais para a controladora, tá? Então era um processo bem interessante aí, onde você também pode encontrar os CLPs presentes, né? Processo aí também onde você tem uma usinagem de material, onde você tem essa entrada e saída dos materiais totalmente automatizada, ou seja, sem a interferência de um operador. Então, ó, o robô colocava, aguardava. Então, tudo isso a gente fez nesse caso era um curso de programação de robô, introdutório, né? Não chegava a programar o CLP, mas em alguns momentos no curso lá da tecnologia em automação, os alunos programavam também o CLP para controlar toda a planta através do CLP.
Tudo bem? Então todos esses vídeos, pessoal, tem lá no nosso canal do YouTube, né? Onde você está assistindo aqui o vídeo. Você pode ver com mais detalhes aí, tá? Esse processo também, olha, é um processo da FATEC. Aqui sim, ó, esse processo de alimentação, de colocar a peça aqui nessa base, esses sinais são todos controlados pelo CLP. O CLP manda o sinal para o robô iniciar esse processo de montagem aqui de um cilindro, né, um cilindro pneumático. Então você tem, além da programação do robô, nós também temos a programação do sistema aí, onde vem a base, vem a tampa, tem os elementos aí para poder desenvolver a montagem correta desse cilindro pneumático, tá? Então é um kit didático da Festa, empresa alemã. Ok, pessoal? Da mesma forma, né? Esses vídeos completos tem no nosso canal aqui. Aqui é só para vocês observarem onde os CLPs podem estar atuando, né? De repente você vê um equipamento aí com entradas, saídas digitais, pode dar uma aprofundada aí, uma pesquisada, que com certeza ele vai ser o CLP do seu processo, ou seja, o controlador lógico do seu processo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória, tá? Sobre o CLP. Depois a gente vai abordar mais assuntos referentes aí ao funcionamento do CLP e também trabalhar com um software onde você consegue trabalhar na sua casa a simulação e desenvolver algumas programações também, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.